Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Discurso sobre a ruína de Jerusalém. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: Contemplais essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: Quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu-lhes: Atenção para não serdes enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores, por causa do meu nome, e isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, às quais nenhum de vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá, pela perseverança que mantereis vossas vidas. Comentários dos Pais da Igreja. Eusébio. A história nos dá a conhecer a magnífica arquitetura do antigo templo. O que dele subsiste ainda hoje indica-nos o quanto era alentada a opulência daquela construção. Ora, como se seus discípulos admirassem o edifício, Nosso Senhor declara que não haverá de restar pedra sobre pedra. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: Contemplai essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Era de justiça que o próprio templo viesse a sofrer todos os tipos de desolação, à conta da insolência daqueles que nele prestavam culto. São Beda. Porque nenhum cristão, admirado com a manutenção dos antigos ritos e sacrifícios, viesse a vacilar na fé, permitiu a providência divina que fosse o templo derribado. Santo Ambrósio. E resultou verdadeiro tudo quanto predisse Nosso Senhor sobre o que haveria de suceder ao templo, erguido como foi pelo esforço dos homens. Com efeito, tudo quanto é construído por mãos humanas ou perece com o andar do tempo, ou é posto abaixo à força, ou ainda consumido pelo fogo. De fato, há um outro templo, a saber, a sinagoga, cujo prédio foi soterrado com a emergência da igreja. Há, por fim, em cada um de nós, certo templo, que é desfeito quando falta-nos a fé e, principalmente, sempre que alguém invoca falsamente o nome de Jesus Cristo,
violentando assim a própria consciência. São Cirilo. Não tendo ainda os discípulos advertido a força dessas palavras, creram que Nosso Senhor falava da consumação dos séculos. Por esse motivo, perguntavam quando todas essas coisas haveriam de suceder. Perguntaram-lhe então: quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Santo Ambrósio. No Evangelho de São Mateus, os discípulos interpelam com 3 perguntas: quando o templo haveria de ser destruído, quais os sinais da vinda do Senhor e quando acabar-se-ão os séculos. Interrogado, porém, Nosso Senhor acerca da destruição do templo e de que sinal haverá, responde apenas a esta última pergunta, silenciando quanto à primeira. Segue-se. Respondeu-lhes: atenção para não serdes enganados. Santo Atanásio. Porque o Senhor nos concedeu a graça de conhecermos certas verdades de ordem sobrenatural. Por exemplo, as leis da vida no paraíso, o poder contra os demônios, a adoção, o conhecimento do Pai e do Verbo, o dom do Espírito Santo. O demônio, nosso inimigo, acerca-nos de contínuo a esperar uma oportunidade para nos esbulhar da palavra plantada em nossa alma. Por conservar os preciosos dons e ensinamentos que nos foram legados, adverte-nos o Senhor a que não nos deixemos seduzir. O Verbo de Deus nos concedeu a graça extraordinária de não apenas não nos deixarmos enganar pelas aparências, mas ainda de discernirmos, com o socorro do Espírito Santo, aquelas coisas que estão ocultas. Sendo o inimigo o odioso inventor de todo mal, põe-se, por isso, a ocultar sua verdadeira natureza. Vela-se astuciosamente sob um nome que sabe ser querido por todos. Ele procede como aquelas pessoas que desejam ganhar a confiança das crianças na ausência dos pais, de quem simulam as aparências, aproveitando-se do fato de que as crianças muito desejavam o retorno de seus pais. É assim que o diabo, disfarçado de todas as heresias, pode dizer: sou o Cristo e a verdade está em mim. Pelo que segue: pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. São Cirilo. Antes que o Salvador torne do céu, está previsto que muitos hão de aparecer. Ora bem, com relação a estes, adverte-nos o Senhor para que os não sigamos. De fato, o Verbo unigênito, quando desceu ao mundo, fê-lo em segredo, para que pudesse carregar a cruz por nós. A segunda vinda, porém, não se dará assim, mas será antes terrível e visível a todos. Descerá na glória do Pai, assistido pelos anjos, para julgar o mundo com justiça. Por isso conclui: não os sigais. Tito Bostrense. Nosso Senhor não diz precisamente que hão de vir falsos cristos logo antes do fim do mundo, mas referia-se aos que já eram no tempo dos apóstolos. São Beda. Com efeito, houve muitos líderes, quando da iminente destruição de Jerusalém, que se chamavam a si mesmos de Cristo e diziam era chegado o tempo da liberdade. Também muitos hereges na Igreja de Jesus anunciaram a proximidade do dia do Senhor, mas o apóstolo os condena. Muitos anticristos também vieram em nome de Cristo. Destes, o primeiro foi Simão, o mago, que dizia de si: este homem é o poder de Deus que se chama grande. São Gregório. Nosso Senhor dá a conhecer as calamidades que hão de preceder o fim do mundo para que, quando vierem a ser, estejam já os homens preparados e assim não se conturbem em demasia. Causam menos estragos os golpes quando pressentimos com antecedência. Por isso diz: quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis. As guerras hão de movê-las os inimigos. As sedições hão de promovê-las seus próprios concidadãos. Ora bem, é de razão que nosso Senhor se ponha a distinguir as dores que haveremos de sofrer nas mãos de nossos inimigos externos, das sevícias que hão de nos infligir nossos próprios irmãos, para que tenhamos bem assentado
que haveremos de ser vítimas, a um só tempo, de conturbações e aflições externas e internas. Santo Ambrósio. Ninguém poderá atestar melhor essas divinas palavras do que nós mesmos, que haveremos de testemunhar o fim do mundo. Quantas guerras e rumores de guerras já não sofremos? São Gregório. Contudo, o fim do mundo não se seguirá imediatamente a tais calamidades, que serão como que signos indicadores. Assim acresce Nosso Senhor, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. A última tribulação verá precedida de tribulações outras. É preciso que corram muitas coisas mais antes de vir a ser o mal sem fim. Depois disse-lhes: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. É necessário que padeçamos males do céu, da terra, dos elementos e dos homens. Começa Nosso Senhor por dar a conhecer os males que virão dos homens. Acrescenta: e haverá grandes terremotos, eis a ira do alto. São João Crisóstomo. Os tremores de terra são, por vezes, efeito da cólera de Deus, como se deu, por exemplo, na crucificação do Salvador. Outras vezes, são sinal de favor divino, como no caso da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e pestes. São Gregório. Vê aqui a desproporção que vai entre os corpos e fome, a esterilidade da guerra. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu, o desequilíbrio da atmosfera e as tempestades que ocorrem fora da marcha usual das estações, pois o que sucede numa ordem pré-fixada não pode ser tomado por signo. Os bens que recebemos para satisfazer-nos as necessidades da vida na terra os extorcemos, dando-lhes finalidades estranhas e atraindo sobre nós a culpa e, por conseguinte, o castigo. Santo Ambrósio. O ocaso do mundo, portanto, será precedido de algumas calamidades, como fome, peste e perseguições. Teofilacto Diócrida. Segundo alguns intérpretes, essas previsões dizem respeito não apenas aos eventos que devem preceder ao fim do século, mas também ao que se passou quando do cerco e ruína de Jerusalém. Morto o feitor da paz, instalaram guerras e sedições entre os judeus. Com a guerra vem a peste e a fome. A primeira, porque os cadáveres empestam a atmosfera. A segunda, porque os campos ficam abandonados. O historiador Joséfo relata a fome extrema que lhes sobreveio à conta da guerra. Com efeito, no tempo do imperador Cláudio César, como se lê nos Atos dos Apóstolos, uma severa fome assolou a Judéia, e ainda sucederam outros acontecimentos terríveis, como relata o próprio Joséfo. São João Crisóstomo. Diz ainda que Jerusalém não conhecerá seu fim, isto é, não será capturada, senão antes de muitas batalhas. São Beda. Com essas advertências, admoesta-os a que procedam sem temor e a que não deixem nem Jerusalém nem a Judéia. Pode-se ainda interpretar essas guerras entre nações e reinos e as pestes como as doutrinas pestilentas que se espalham como um câncer. A fome como fome da palavra de Deus, o tremer de toda a terra como separação entre a verdadeira fé e os hereges que, lutando uns contra os outros, contribuem para o triunfo da Igreja. Santo Ambrósio. Há ainda outras guerras que deve travar o cristão, a saber, contra as paixões e desejos. Com efeito, são mais temíveis os inimigos domésticos do que os estrangeiros. São Gregório, porque todas essas coisas que hão de suceder não procedem da injustiça de Deus, mas têm como causa os deméritos do mundo, que as há de padecer. Nosso Senhor dá a conhecer as obras dos homens perversos, dizendo: antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas. Como se dissesse: os corações dos homens obscurecer-se-ão antes dos elementos. Assim, quando for confundida a própria ordem da natureza,
desocultar-se-á o motivo de todas essas tribulações. Com efeito, embora a dissolução do mundo dependa de sua própria ordem interna, os homens de então, os mais perversos entre quantos já houve, com justiça serão tragados ao derruir do universo. São Cirilo. Ou ainda, quer aqui Nosso Senhor falar das perseguições que seus discípulos hão de sofrer nas mãos dos judeus. E, de fato, estes, antes da tomada de Jerusalém pelos romanos, estavam a perseguir e pôr em ferros os discípulos do Senhor, entregando-os aos príncipes dos sacerdotes. O próprio São Paulo foi enviado a Roma e levado ante César, e ainda compareceu diante de Festo e Agripa. Prossegue, e isso vos será ocasião de testemunho. Expositor grego. No texto grego consta ocasião de martírio, isto é, de alcançar a glória do mártir. São Gregório. Ou pode ser que martírio aí signifique o testemunho levantado contra os próprios judeus, que vos perseguiram e vos entregaram à morte, e, mesmo tendo observado a vida que leváveis, ainda assim deixaram de vos imitar. Ou um exemplo que, para os eleitos, constituía-se em princípio de vida, para os mal ensinados não era senão odor de morte. Não se pode, pois, desculpar-lhes a perversidade, que haverá de se erigir em causa de morte deles. Porém, como essas profecias poderiam perturbar os corações daqueles que o ouviam, o Salvador acresce, para os consolar, estas palavras: tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa. Teofilacto Diócrida. Como fossem os apóstolos iletrados e sem instrução, Nosso Senhor recomenda-lhes que não se angustiem quando forem chamados a dar conta da própria conduta ante os sábios do mundo. Em seguida, explica-se: pois eu vos darei eloquência e sabedoria, às quais nenhum de vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Por outras palavras, recebereis de mim eloquência e sabedoria, por maneira que todos os vossos inimigos, nem se reunirem todas as suas forças, não vos poderão resistir, nem pela sabedoria, isto é, com a força do raciocínio, nem por meio da eloquência e elegância dos discursos. Há, com efeito, entre eles, muitos que são dotados de considerável sabedoria, mas, como se perturbam por pouca coisa, ao chegar o momento de falar, confundem-se. Não assim os apóstolos, agraciados com o dom da eloquência. São Gregório. O Salvador parece dizer: não vos atemorizeis, sois vós que havereis de marchar ao combate, eu, porém, que lutarei em vosso lugar. Sois vós que havereis de discursar, mas eu quem falarei. Santo Ambrósio. Por vezes é Jesus Cristo quem fala pelos seus discípulos, por vezes Deus Pai. Outras há em que o próprio Espírito o faz. Todas essas passagens não apenas se distinguem umas das outras, mas também harmonizam-se entre si. O que diz uma das pessoas, dizem as três, porque com uma só voz fala a Trindade. Teofilacto Diócrida. Havendo dito essas coisas com o intuito de acalmar-lhes o temor, fruto da ignorância deles, Nosso Senhor lhes fala de outro mal que poderia vir a perturbar-lhes a alma, caso fossem pegos desprevenidos. Prossegue, pois: sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio. São Gregório. São mais pungentes os tormentos que nos são impostos pelas pessoas queridas, porquanto, além do sofrimento que vai no corpo, sentimos também o amor que se perdeu. São Gregório Nazianzeno. Mas consideremos o estado de coisas daquela época. Em toda a família dividida por causa da variedade de cultos que então havia, desconfiavam uns dos outros. O filho, ainda idólatra, traía os próprios pais cristãos, e do filho crente, o pai infiel pertinaz tornava-se acusador. Cristãos de todas as idades estavam expostos à perseguição,
e nem as mulheres mesmas poderiam alegar a fragilidade de seu sexo. Teofilacto Diócrida. Em seguida, Nosso Senhor fala do ódio universal que lhes tomará como alvo. E sereis odiados de todos por causa de meu nome. São Gregório. Mas porque demasiado duras as predições acerca dos tormentos e da morte, Nosso Senhor menciona de pronto o consolo que há de vir, com a alegria da ressurreição, dizendo: mas nem um só cabelo de vossa cabeça se perderá, como se ele dissesse: por que temeis que pereça aquilo que não pode ser contado sem sofrimento, quando o que em vós não pode morrer é impassível? São Beda. E não se perderá um só cabelo da cabeça dos discípulos de Nosso Senhor, porque serão premiadas dignamente não apenas as grandes obras e palavras dos santos, mas também o menor de seus pensamentos. São Gregório. Quem persevera pacientemente nas adversidades faz-se forte nas tribulações, vencendo-se a si mesmo, domina-se. Pelo que segue, é pela perseverança que mantereis vossas vidas, que é, com efeito, tornar-se senhor da própria alma, senão levar uma vida irrepreensível e dominar, pela virtude, como se do alto de uma fortaleza, todos os movimentos da alma. Havemos posse de nossas almas com o concurso da paciência, porquanto, pelo autodomínio, entramos a tomar posse de nós mesmos. O senhorio de si deriva da paciência, que é raiz e guardiã de todas as demais virtudes. O homem paciente tolera, de ânimo tranquilo, os males que lhe advêm do exterior, sem guardar ressentimento com as pessoas que lhes causaram. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.